Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é fiel. Quantos podem dar um brado de glória? Quantos podem se alegrar na presença do Rei? Olhe para o seu irmão que está do lado e diz assim: eu te amo em Cristo Jesus. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. É domingo de vitória, domingo de fé, domingo de festa, domingo de alegria, domingo de avivamento, domingo de restauração, domingo culto da família, culto do jovem, culto do adolescente, culto da viúva, culto do casal, que seja o culto do que você queira. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer que o que você veio buscar nessa noite, o Deus do impossível fará, para o nome dele ser exaltado pela sua vida. Agradeça a Deus por essa tribuna maravilhosa aqui, tem estado na retaguarda, alguns não estão aqui porque a tribuna não estica, mas todos os obreiros valorosos estão espalhados por toda a igreja aí. Agradeço você por vir enaltecer o nome santo do Cordeiro. O grupo Amor de Deus, o grupo Estrela da Manhã, o grupo Gênesis, que nos fez o convite para uma responsabilidade. Eu creio que nenhum de nós sairemos daqui vazio. E também o cantor Edson, que já faz parte da família, está sempre conosco aqui na peleja, na batalha. Estou crendo que ele também sairá com posse de vitória. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Não existe nada mais importante do que a palavra. Diga para o seu irmão assim: não fale comigo agora. Fala com convicção: não fale comigo agora. Porque Deus quer falar comigo. Vamos ler aqui. A palavra que o Senhor nos concede nessa noite é o livro de Ezequiel, capítulo 37. Diz assim o título: a visão de um vale de ossos secos. Então eu lerei um versículo, a igreja lê outro, assim sucessivamente. Amém? Então tenhamos que estar atentos para que podemos ler a palavra do Pai. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei sobre vós para exercitar sobre vós, e sobre vós escreverei, e porei em vós o espírito e vivereis. Graças a Deus por essa noite de vitória. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus nessa noite. Aplauda o Deus de Ezequiel. Aplauda o Deus do impossível. Aplauda o Deus que é o dono de todas as coisas, pela honra e a glória do Senhor Deus. Eu quero pôr um tema nessa mensagem, e o título é esse aqui: louvado seja o nome de Deus. Vai ser a pergunta de Deus para nossas vidas. Santo é o Senhor. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã: como você está na presença de Deus? Aplauda o Senhor porque Ele está nesse lugar, amém? Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Sabemos bem que o livro de Ezequiel é o 26º livro da Bíblia. E quando nós observamos o nome de Ezequiel, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, alguns historiadores da palavra narram que esse tema aqui já aconteceu lá atrás, louvado seja Deus, que foi quando aconteceu verdadeiramente a deportação do povo de Israel. Então nós entendemos também que a palavra de Deus, ela vive dentro de nós cada manhã no Espírito e na beleza da sua santidade. Então, trazendo para os dias de hoje, vamos compreender o que Deus quer falar comigo e com você nessa palavra linda, magnífica e fiel. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. O livro de Ezequiel, louvado seja Deus, no termo hebraico quer dizer louvado seja Deus do poder da misericórdia, Deus forte.
No termo, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, aramaico quer dizer, o meu Deus é forte. Então o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas, que chegou nesse lugar para me abençoar e te abençoar verdadeiramente, é o que fará o milagre cumprir na minha vida e na sua vida. E também nós entendemos aqui que Ezequiel, foi chamado por Deus para ser um atalaia do rei. Ele iria ser um atalaia. E Ezequiel então veio da família sacerdotal, santo é o Senhor dos Exércitos, e 25 anos se dedicando ao templo do Deus vivo e se preparando para ser um sacerdote. Quando ele estava prestes verdadeiramente a tomar a posição de sacerdote, então Nabucodonosor, aquele endemoniado do inferno, começou a deportar todos os jovens para a Babilônia. E entendemos então que na primeira deportações dos judeus para a Babilônia estava o jovem do espírito excelente Daniel com os seus 3 amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego, santo é o Senhor. Na segunda deportação, 10.000 judeus foram deportados para a Babilônia. Entre eles estava o grande atalaia do Senhor, chamado por nome Ezequiel, cujo nome Deus é forte. Esse Deus forte que verdadeiramente não desampara os seus, nem na cidade, nem no campo, nem no vale, nem na bênção, para o nome do Senhor Deus ser exaltado. E nessa noite esse Deus chegou para me fazer compreender a palavra, que ela revigora na minha vida e na tua vida, também nos dias de hoje, por o nome dele ser exaltado. Somente você que compreende, levante a sua mão e glorifica o Rei. Aleluia! Coisa tremenda, irmãos. Ezequiel estava acostumado a profetizar no templo. Ele foi levantado por atalaia. Atalaia quer dizer o enviado. Atalaia quer dizer o mensageiro. Atalaia quer dizer o que leva as boas novas. Profeta é aquele que ouve a mensagem do céu e entrega verdadeiramente no templo ou para onde Deus mandar. Então nós observamos aqui, olha que coisa tremenda. Veio a minha mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numerosos sobre a face da terra, e eles estavam sequíssimos. Aleluia. Agora vamos entender, louvado seja Deus, você no meio de um vale. Vale é um lugar que não tem nada, e de repente você se depara numa visão sobrenatural de Deus com ossos, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de ossos. Você pode não estar entendendo nada agora, mas você já vai entender. Porque Deus vai abrir as portas do entendimento para que você compreenda a visão do Espírito para os últimos dias na tua vida, para o nome do Senhor ser exaltado. Então, verdadeiramente, somente agradeça pelo dia de hoje e glorifique o Rei, porque Ele é fiel e está conosco pelo poder do teu sangue. É engraçado, quando nós observamos a palavra, o ministério de Jesus Cristo, ele diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e verdadeiramente eu vos aliviarei. Não é assim? E nós entendemos aqui que os ossos não tinha como pedir socorro para ninguém, porque eles eram ossos e estavam sequíssimos. Nós lemos aqui nesse momento, eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, se alguém pegasse aquele osso e dobrasse, ele com certeza se quebraria. Então vê que aqui há uma fragilidade, louvado seja o nome do Senhor Deus, de quem necessita de uma bênção, de uma estrutura, de uma vitória do Rei. Santo é o Senhor. Nessa noite Deus abre as portas do alto para dizer para mim e para você, que ainda que você ache que o teu problema não tem solução, Deus somente está analisando para ver que tamanho que está a tua fé, para Ele poder agir. E nessa noite, se você crer, você poderá sair daqui com posse de vitória, e o nome do Rei é exaltado na terra. Louvado seja o nome de Deus. E Ele me fez andar ao redor deles. Deus fez Ezequiel dar uma volta sobre o vale. Deus fez isso em visão. Deus fez Ezequiel dar uma volta. Eu quero dizer que nessa visão, Ezequiel já estava sendo
escravo, ele foi deportado na segunda parte, porque por 3 vezes Nabucodonosor, por 3 fases, ele deporta o povo judeu para a Babilônia, especialmente jovens, né? Jovens inteligentes, alguns para servi-lo no templo, outros para servir, louvado seja o nome do Pai, do qual seria qualificado para toda mão de obra. E Ezequiel, então, louvado seja Deus, ele estava ali residindo próximo ao rio Quebar, e ele profetizava mesmo assim, mas ele profetizava mensagens verdadeiramente de esperança ao povo que também estava sendo exilado com ele. Mas essa visão que nos chama a atenção, louvado seja Deus, e por isso nós entendemos porque Ezequiel responde para Deus dessa forma. Olha só, que coisa tremenda é o nosso Deus. Disse-me, filho do homem. Primeiro ele fez Ezequiel analisar a situação. Nessa noite você vai olhar para dentro de você e analisar a situação em que você está. Você vai tentar analisar o vale ou o deserto que você se encontra, porque estamos acostumados a conhecer o Deus das multiplicação, a conhecer o Deus da bonança, louvado seja Deus, a conhecer o Deus dos montes, do repleplé, louvado seja o nome do Pai, a conhecer o Deus que é o dono do ouro, que é o dono da prata, que fala e acabou e está falado. Mas hoje nós vamos compreender a soberania, o poder e a autoridade do Deus dos vales, para o nome dele ser exaltado na terra. Então nessa noite, você que compreende essa mensagem, levante a mão para o alto e glorifica o Rei. Ezequiel estava acostumado a profetizar na cidade dele, no meio do povo dele, com toda a autoridade e liberdade do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Pai. Um profeta verdadeiramente ungido pelo Senhor e escolhido pelo Rei da Glória, santo. Agora ele se vê no meio de um vale, ele é deportado para a Babilônia também, para ser escravo. E então Deus lhe mostra essa visão, faz ele cercar todo o vale, caminhando, observando bem, item por item. Eu quero dizer nessa noite, observa bem o vale que você está, porque você pode sair daqui hoje com posse de vitória e de alegria, se você vem buscar uma resposta para o teu problema e para a tua situação, porque o dono do renovo é o Senhor Deus de Israel. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele me disse, filho do homem. Quando Deus fala para Ezequiel, filho do homem, Deus quer dizer que o homem é limitado. O homem não tem poder para nada. Deus não queria dizer para Ezequiel que ele teria autoridade ou poder para ressuscitar aqueles ossos. Mas Deus queria dizer para Ezequiel que se ele obedecesse pelo poder da palavra, aqueles ossos viveriam para o nome do Senhor ser glorificado na terra. Eu quero te ver que crente que obedece, exerce sobre ele autoridade e fé para ressuscitar até mesmo morto, e o nome do Senhor é exaltado. Você pode glorificar o Deus do impossível nessa noite. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Ele diz aqui então, filho do homem, poderão viver esses ossos? Então Deus está fazendo uma pergunta para Ezequiel. E hoje, pelo poder da palavra, o espírito da profecia pergunta para você: poderão mudar essa situação? Deus poderá mudar a sua história? Deus está perguntando para você. Aleluia, meu rei. No livro de Salmos tem um verso que diz assim: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? O povo não estava crendo que o Deus do impossível teria poder de verdadeiramente fazer cumprir uma mesa no meio do deserto. Aos nossos olhos não, mas aos olhos de Deus acontece, e o nome dele é exaltado. Então nessa noite levanta a tua mão, glorifica esse que é santo, digno de honra, de glória, de poder, de exaltação, esse que vive e reina. Ao contrário de Daniel, Ezequiel era casado também. Ele era um jovem casado, louvado seja o nome de Deus. Tremenda a resposta de Ezequiel. Irmãos, olha aqui. Se eu estou acostumado a pregar numa igreja, eu estou vendo todo mundo aqui, todo mundo está vivo. Não tem nenhum osso aqui, não tem nenhum esqueleto aqui, não tem nenhum osso aqui. Certo? Todo mundo está vivo aqui, todo mundo fala, todo mundo pisca os olhos, todo mundo ri, todo mundo ama, todo mundo pensa, tem cérebro, tem mente. Olha que coisa tremenda aqui. Agora Ezequiel ouve o mandado de Deus, que o assusta de tal forma
que deixa ele indignado. Então ele responde aqui, olha só que coisa tremenda. Compreenda o mistério da palavra aqui de Deus, olha só. Me fez andar ao redor dele, e eis que eram numerosos sobre a face da terra, e o vale estava sequíssimo. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? Aleluia. Deus está perguntando para Ezequiel, o profeta, o grande profeta, que estava prestes a ser levantado como sacerdote, e nesse período ele foi deportado para a Babilônia, na segunda deportação, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, por Nabucodonosor, o tirano. Santo é o Senhor que oprimia o povo judeu. Então Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Quando você vai no dicionário e vê a palavra Senhor, é muito simples. Senhor quer dizer dono. Senhor quer dizer dono. Então ele diz: olha, tu sabes. Ezequiel, imagine, irmãos, Ezequiel não se sentiu reanimado ou animado ou pronto para profetizar por um monte de ossos secos. Por quê? Ele estava acostumado a profetizar para sacerdote, para filho de sacerdote, para esposa de sacerdote, para o povo da igreja dele. Ele estava acostumado a profetizar para o povo que ouvia, que falava e que respirava, e não para um monte de vale de ossos secos. Santo é o Deus do impossível nessa noite, aleluia. Mas Ezequiel fala: olha, Senhor Jeová, tu sabes. Ele diz: o Senhor é o dono do fôlego da vida. O Senhor é que dá a vida, é que tira a vida. Tu sabes. O Senhor denota como dono de todas as coisas, e dono especialmente do poder do Espírito Santo, e em primeiro lugar do fôlego de vida. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Ezequiel não via motivo para profetizar para um bando de ossos secos. Eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. A gente até compreende, né? A gente até compreende a fraqueza do homem. Por isso que Deus diz: filho do homem. Deus nunca falha. Mas nós, quando Deus fala filho do homem, é no geral. Nós somos limitados. Mas o sobrenatural de Deus não tem limite para fazer. E é incrível que Deus, Ele é Deus quando Ele verdadeiramente nos põe no deserto e mostra que no deserto Ele ainda continua sendo Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Deus está falando comigo e com você, porque Ele é o Deus do impossível. Então Ele disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos. É incrível, parece uma coisa assim, parece que estamos sendo ridicularizados, não é? Como é que a gente vai profetizar para um cadáver, um osso? Tem como profetizar para um osso? Osso seco, levanta daí. Tem como? Às vezes nós vamos visitar alguém no hospital, tá lá, o povo ainda está respirando, tem um fôlego de vida, mas está em coma. E a gente já vai na incredulidade. Será que Deus vai fazer o milagre? É incrível. E aqui nós observamos como o nosso Deus, Ele trabalha de multiformas. Observa bem. Quando Moisés esteve diante do mar, o faraó atrás, Deus não mandou Moisés profetizar. Mandou Moisés marchar. Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Olha, diga ao povo de Israel que marche, abre a subramando, porque o nosso Deus verdadeiramente faria o melhor. O povo tinha que prosseguir para frente, sem olhar para A, sem olhar para B. Aleluia. Crente que olha muito cruzado, vira tempero, né? Vira tempero como a mulher de Ló. A mulher de Ló, atrevida, enxerida, ficou olhando demais para trás, virou estátua de sal. Então Deus disse para Moisés: diga ao povo de Israel que marche, Moisés. Deus não mandou Moisés profetizar coisa alguma. Mas quando nós observamos aqui, nós entendemos que Deus não manda Ezequiel orar como em alguma situação Ele faz com o seu povo. Quando Ele viu a terra ferida, a terra sedenta, lá no louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, que Ele declara dessa forma no livro de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e verdadeiramente pedir perdão a mim, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava fazendo uma convocação para o grande, o maior, o pequeno, e orar.
observamos aqui é incrível. Deus não falou: Ezequiel, junta o povo e vai orar. Ezequiel, junta o povo e vai marchar. Ezequiel, clame o meu nome. Ezequiel, se humilha. Deus não disse dessa forma. Deus simplesmente fez uma pergunta: louvado seja Deus, ó Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O Senhor Deus é o dono do fôlego da vida. Só tem um que mata e nunca vai preso. É o Deus Pai. Ele dá o fôlego de vida e Ele tira também quando Ele quer, e pronto, e acabou. Mas quando Ele quer viver, irmão, sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que nós podemos achar que estamos capengando, que não tem mais graça estar na casa de Deus, que os cultos são os mesmos, que é tudo costumeiro. Mas eu quero dizer que o Deus que é único e perfeito, Ele nunca desiste do seu povo. Deus é o Deus que jamais desiste do seu povo. Nós podemos dizer para um ou para outro: a minha fé está lá embaixo, a minha fé acabou, não tenho fé para nada. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, Deus vai ressuscitar a sua fé, para o nome dEle ser exaltado na terra, e a glorificação do Espírito acontecer, e o Senhor então fará um mover na minha vida e na sua vida. Levante a sua mão e glorifique o Rei, porque Ele está nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos. Então me disse: profetiza a estes ossos, disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como que se pode? Como que prega para o osso seco? Como que pode pregar para os ossos secos, não é? Como que nós podemos pregar para o osso seco? Tem como? Tem como, igreja? Tem como pregar para osso seco? O osso seco não escuta. Osso seco, por isso que fala: osso seco está seco. Está tão seco que se você curvar ele quebra. Está escrito aqui: sequíssimos. Essa é a situação de alguns que já morreu espiritualmente. Eu quero dizer que há 3 tipos de morte. Há a morte, louvado seja o nome do Pai, há a morte carnal, né? Que é o nosso corpo debilitado, quando estamos enfermos, não temos ânimo para nada. Há a morte natural, que é quando Deus arranca o nosso fôlego de vida, e nós vamos lá, né, no terninho de madeira lá, fica lá escrito o versículo: eu sou a ressurreição e a vida, quem está em mim nunca morrerá. Esse é o versículo, né, que todos usam em nome de Deus. E tem a morte espiritual. Quando nós trazemos para o dia de hoje, enfatizando esse tema da ressurreição dos ossos secos, é que Deus quer nos alertar que a igreja do Deus vivo ainda poderá receber uma porção e o sopro do Espírito sobre as nossas vidas descer, para o nome dEle ser exaltado, e recebemos então o fôlego de vida do Senhor Deus. Eu não sei como você entrou por aquelas portas. Se é caído, sentado, desanimado, deitado, eu estou dizendo espiritualmente falando. Mas eu quero dizer que hoje você vai se pôr em pé. Porque quem ordena verdadeiramente é aquele que é o dono do fôlego de vida, para o nome do Senhor ser exaltado. Você não entrou nessa noite por acaso neste lugar. Então Deus diz aqui: olha, pregue com poder. Deus estava falando para Ezequiel: pregue com poder a palavra. Irmãos, eu quero dizer que quando Deus fala da palavra, não tem como falar desse livro aqui genuíno, a palavra rema. Eu quero dizer que a Bíblia é o livro dos livros, né? Pela lógica, pela nossa lógica, não tem lógica um vale de ossos secos ressuscitar e virar gente, virar exército de Deus, como foi cantado aqui. Mas pela fé, aconteceu. Aleluia. Glorifique o Senhor nessa noite, igreja. Deus está nesse lugar. A unção do Espírito desce sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Deus é o Deus do impossível. Deus não estava dizendo para Ezequiel, porque Deus fala filho do homem, que era limitado, que ele iria ter o poder para fazer o milagre. Mas se ele obedecesse a palavra, o milagre aconteceria. Sabe por que nós não vemos milagre acontecer, miraculosos na casa de Deus hoje? Por causa da minha rebeldia e da sua rebeldia. Às vezes olhamos para o irmão para cima, de cima. E nós temos que olhar na direção do Espírito Santo e saber que se nós verdadeiramente olhamos para o autor e consumador da vida, nós conseguimos ver o milagre realizado. Então, por isso que Ezequiel disse: olha, Senhor Jeová, tu sabes.
O osso seco estava quieto lá no vale dele, eles não estavam nem pedindo socorro. Mas Deus queria que o milagre acontecesse ali. Tremendo esse Deus, irmãos. Se nós pudéssemos compreender o poder e a soberania de Deus, nós teríamos verdadeiramente reverência à sua palavra e cada dia glorificávamos a Ele no poder da sua grandiosidade, porque Ele é o único Deus que verdadeiramente merece glória, glórias e honra ao Santo de Israel, que é o que opera milagres e maravilhas nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Porém, olha só o que Deus fala agora: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Irmãos, eu quero dizer que tudo quanto se sucede na terra é porque Deus ordena. O próprio Deus declarou: eu firo e eu também curo, eu mato e eu ressuscito, eu levo para a cova e eu tiro da cova também se eu quiser. E nessa noite Deus pergunta para mim e para você, através da sua palavra: onde está a sua fé? Pergunta para o seu irmão: onde está a sua fé, irmão? Onde está a sua fé? Porque é o Deus único, o Deus do impossível, o Deus de Ezequiel chegou. O Espírito da profecia vai começar a operar na minha vida e na sua vida, para o nome do Senhor ser exaltado. As palmas exaltam o nosso Deus. Aleluia. Então Deus diz aqui, olha: porém nele sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei. Olha só, aqui nós vemos que o impossível iria acontecer. O que é o impossível? É aquilo que é desconhecido. Aqui aconteceu um milagre sobrenatural. O milagre é aquilo que não tem explicação, tá? Se você sentiu dor em algum lugar, foi no médico, achou a doença, tomou remédio, curou, não é milagre. É a estratégia de Deus usando o médico, a função do médico, a medicina na terra, para te curar. Porque milagre não tem explicação. Um vem e desengana, outro vem e não acha o problema, outro vem e não consegue resolver. Aí Deus entra em ação e trabalha. Milagre não se explica. Louvado seja o nome do Pai. E nessa noite o milagre de Deus quer descer sobre a sua vida e te levantar desse vale, dessa maresia, e te mostrar que Ele ainda te usa, mesmo no vale, para o nome dEle ser exaltado. Levante a tua mão agora e glorifica o Rei, porque Ele está nesse lugar. Aplauda o Senhor pela bondade do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Então profetizei como me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: louvado o Filho do Homem, e diz: louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, que vem dos quatro ventos, o Espírito assopra sobre esses mortos, para que vivam. Tremendo, né, irmãos? Diga assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor vive. Só o Senhor reina. Só o Senhor trabalha. Só o Senhor muda a história na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Pai Celestial. Aleluia. Se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, o início de todas as coisas, nós vamos compreender uma coisa. Quando Deus fez o homem, Gênesis 8, a partir do 11, diz lá que Deus tinha verdadeiramente autoridade. O salmista narra nos Salmos que Deus montou no querubim e saiu pelas planícies. Então ele pegou um barro que não prestava para nada, porque Deus tem aquilo de fazer vida onde você nem imagina, e de fazer acontecer vida onde os nossos olhos carnais acham que não vai acontecer nada. Louvado seja Deus. E Deus fez então um boneco ali, fez um boneco de argila, um barro que não serve para nada. Louvado seja o nome do nosso Pai. E então, quando Deus fez aquele boneco, o primeiro homem na terra, Adão, Deus assoprou sobre ele. Deus fez o sopro. Louvado seja Deus. Quando se diz verdadeiramente sopro, essa palavra ela é hebraica.
Santo é o Senhor. E quando se diz de sopro, essa palavra no hebraico quer dizer ruach. Ruach, e que verdadeiramente traduzida quer dizer fôlego. Só Deus tem poder para dar o fôlego de vida em meio ao vale, em meio ao deserto, e o nome dele ser exaltado. Então nessa noite, receba verdadeiramente vida pelo poder do Espírito Santo. O que você terá que fazer? Só obedecer a palavra. Que sentido? Profetizar. Aleluia. Tem gente que não consegue nem adorar, quanto mais profetizar. Tem gente que não consegue nem dar um glória, quanto mais profetizar sobre uma situação difícil. E é tremendo que Ezequiel estava também no deserto, porque ele tinha sido deportado para a Babilônia. Porque como foi falado aqui ontem pelo profeta de Deus, né? É fácil profetizar na bênção. Mas Ezequiel também estava numa situação difícil. Imagine você sendo escravo, sendo deportado, mandado verdadeiramente sobre a autoridade da terra. E Deus então te dá uma ordem oposta do que o rei mandou você fazer. Aleluia. Tremendo, né, irmão? Aleluia. Deus, ele é lindo, ele trabalha de maneira tremenda e especial nas nossas vidas, porque ele é o Deus do impossível. Então, quando Deus fez aquele boneco, simplesmente ele fez assim, ó. E o sopro de vida entrou sobre Adão. O sopro de vida entrou sobre Adão. Então Adão levantou-se do chão, verdadeiramente, louvado seja Deus, e ele entendera que havia vida nele. E ele pôde contemplar toda a beleza daquele jardim do Éden qual o Senhor colocou. E se nós caminharmos um pouquinho mais na frente, nós vemos que no livro de Gênesis ainda, o grande patriarca Noé, quando ele construiu a arca, ainda dentro da arca, atravessou o juízo de Deus sobre a terra, porque o juízo de Deus verdadeiramente, Noé verdadeiramente venceu, e ele mandou um corvo quando as águas cessaram. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O corvo não voltou mais, porque o corvo é um grande comedor de carne. Quando ele viu as carniças lá, ele foi lá se contaminar. Louvado seja Deus. E ele mandou a pombinha, ela voltou, mandou ela de novo, ela voltou, porque ela não tinha onde pousar o pé. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. E quando foi a terceira vez que Noé mandou a pombinha, ela veio com um biquinho, trazendo boas novas. Ela veio com um galinho de oliveira no bico, trazendo boas novas a Noé, dizendo a Noé que Deus havia frutificado vida no meio do vale. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Pai. A oliveira era um sinônimo de bênção para o povo de Israel, porque da oliveira era extraído o azeite. O azeite é o que curava, e verdadeiramente o nosso Deus deu a receita da unção do azeite para Moisés no livro de Êxodo. Então vemos que o Deus que sara está nesse lugar pela bondade do seu nome. E nós entendemos então que a pomba também é um símbolo de vida do Espírito Santo, né? Porque nós sabemos que a pombinha, Deus escolheu a pombinha como símbolo, porque se você abrir qualquer ave, né, que você abra por dentro, você vai ver que tem um saquinho, que tem um líquidozinho que se chama o fel. Não é assim? Chama fel. E a pombinha, louvado seja, quando se estuda o corpo dela, ela não tem aquele saquinho do fel. Então, para Deus, a pomba, além de ser pura, não tem aquele fel dentro dela. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. É simples, por isso foi considerado um símbolo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, que faz maravilhas. Aí você fala, mas hoje é o culto da família. Mas se você não tiver o fôlego do Espírito, como é que tu vai ser firme para pregar o Evangelho para a tua família, que muitas vezes está como vale de ossos secos? Quantas vezes olhamos para lá, olhamos para cá e não vemos nada acontecer? E muitas vezes nessa situação é que Deus quer que nós profetizamos. Aplauda o Senhor porque Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmão, sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que mesmo o profeta no vale, Deus usa ele mais ainda. Que quando o profeta, sabe por quê? É no vale que nós ficamos aquebrantados. Você quer ver profeta quebrantado, cheio da glória, cheio da unção, orando todo? Bota ele no vale.
rapidinho ele corre para os pés de Deus. Mesmo se ele fala, nunca eu quero ser crente, rapidinho ele corre para Jesus Cristo. Porque é no vale que a glória do Senhor aparece em nós. É no vale que Deus trabalha. É no vale que Deus dá visão. É no vale que Deus trata do impossível. É no vale que Deus dá vida verdadeiramente aquilo que para nós é desconhecido. Você pode glorificar o Rei e dizer: eu creio pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Pai. Já pensou se Deus mandar a gente ir lá para a terra seca, né? Uma terra seca, assolada. Tem como pregar o Evangelho? Tem como? Tem como pregar o Evangelho? Não tem. Mas se Deus ordenar, vai ter vida. Sabe por que nós não somos mais bem-sucedidos? Porque nós não cremos no sobrenatural de Deus. A nossa fé muitas vezes é momentânea. Ezequiel também, irmãos, nós entendemos. Ele estava acostumado a profetizar para a gente, para seres humanos, e não para um monte de ossos secos. E hoje, Deus disse para Ezequiel: todos esses ossos secos é a casa de Israel.